pessoal, vamos iniciar aí falando um pouco do produto, né? Uma boa parte de vocês já conhece o produto, tá? Nós vamos iniciar aí a apresentação, né? O Tribond 6669, né? Como ele tem, como nós temos aí descrito, é um protetor de pintura, repelente de água, monocomponente, ok? E a composição desse material, nós dizemos que ele é a base de uma sílica, né? Uma sílica vítrea, por isso que nós denominamos a vitrificação, que ele é como se fosse um vidro líquido, tá? A diferenciação vem principalmente em relação aos concorrentes, tá? Em relação à durabilidade. A da Tribond, no Japão, nós temos essa durabilidade de 5 anos. Tá? E aqui no Brasil nós resolvemos colocar 3 anos. Então, o concorrente, todos eles que vieram depois, vieram com o mesmo tempo de durabilidade, ok? Do da Tribond. Então nós vemos nessa foto aqui como é que se forma mais ou menos essa camada de sílica vítrea, tá? Sílica vítrea, como vocês sabem, ela forma uma película de alta dureza, tá? Essa dureza, por ser elevada, que realmente você obtém a durabilidade dos 3 anos. Tá? Uma cera convencional nós não conseguimos. A cera convencional, tipo Pastiwax, a cera de carnaúba, nós temos a composição de um polímero à base de flúor, tá? E uma cera de carnaúba. Então a durabilidade desse tipo de material é em torno de 10 a 20 lavagens, que dá em torno aí de entre 3 a 6 meses, mais ou menos, depende do quanto você lava o carro, né? Então a diferença é muito grande. Uma outra característica desse material é a sua repelência, tá, à água. Nós temos aí uma foto embaixo, onde nós verificamos várias gotinhas, tá, com um aspecto que você tem embaixo na resina protetora, repelente de água. Tá? Então, por isso que ele forma essas gotinhas aí, que é o caso do Tribond 6669. Bom, pessoal, nós falamos das gotas, né, das gotas que ficam em cima da superfície da pintura. Tá? Nós temos aí uma característica do nosso produto de um ângulo, tá, o ângulo da gota, que seria 102 graus. Então, o antigo Ultraglass da Tribond, nós tínhamos aí 97 graus, tá, o ângulo da gota. Tá? Então, quanto mais esse ângulo da gota for maior, nós temos aí um grau de repelência superior. Tá? Por exemplo, ali na foto de cima nós temos aí os 102 graus, quer dizer, uma gota que se forma, né, ela se forma de uma maneira bastante esférica. Tá? E isso significa a sua repelência, tá? Porque você tem uma película repelente embaixo, sobre a pintura. Tá? Então, quanto mais essa gota tiver esse ângulo maior a repelência. E aqui nós temos algumas diferenças, né, em relação às ceras convencionais. Cera de carnaúba, por exemplo. A resistência a intempéries do nosso produto ele apresenta porque a alta dureza do produto não deixa os contaminantes, né, penetrar na superfície. Ao contrário de uma cera de carnaúba, que é uma cera mole, então os contaminantes eles acabam penetrando e fazendo com que perca rapidamente o efeito hidrorrepelente que o Diego acabou de falar agora.
Uma outra característica é a resistência à temperatura. Ele, por ter alta dureza, ele resiste mais à temperatura, principalmente aí no norte do país, que nós temos aí uma temperatura média aí de 25, 28 graus aí, ou até mais, né? A transparência também. A transparência do produto aplicado em cima de uma superfície polida, ela intensifica o brilho do veículo, tá? Ela intensifica se a gente medir através a gente fala medidor de brilho, né? Nós vamos ter um brilho bem maior em relação à cera comum, tá? Ela intensifica bastante. Você consegue perceber isso numa cor vermelha, numa cor preta, numa cor mais escura. O produto da Tribond ele tem essa característica de intensificar a cor, deixar ela com um aspecto mais brilhante, né? Uma cor mais profunda, né? Então realmente existe uma melhoria no brilho do carro, tá? Resistente aos arranhões. Como nós falamos, devido à alta dureza do produto, pequenos impactos, nós conseguimos aí uma proteção bem interessante. Tá? Não é a prova de risco, tá? Mas ela protege, ela tem um grau de proteção contra risco bem interessante. Pessoal, antes de aplicar a vitrificação de pintura, é muito importante fazer uma preparação, tá? Essa preparação serve tanto para carros seminovos, tá? Ou para carro zero também. Porque o carro zero, quando ele sai da fábrica, tá? Ele tem o transporte no meio do caminho, ele tem o tempo que ele fica no pátio da concessionária. Às vezes o carro fica 3 meses, 4 meses no pátio. E lá ele está pegando chuva, ele está caindo ali bastante impurezas, cocô de passarinho, ok? Então, às vezes o carro que você vai pegar zero na concessionária, ele tem que passar por um processo de preparação. Um deles é o polimento. Tá? O polimento é muito importante. Você pega um carro preto, tá? Só para você lavar uma vez o carro, você já arrisca o carro. Né? Então nós temos que eliminar toda a imperfeição da pintura para poder fazer a aplicação. Tá? Então o que nós usamos ali? Nós usamos ali uma politriz, né? Rotativo, tá? É um equipamento que a gente usa para fazer o polimento, tá? Que é muito mais rápido, né? Através da politriz do que fazer manual. Tá bom? Aí nós vamos ter ali uma gama de boinas de espuma para poder fazer o trabalho, para fazer o polimento, né? Tá? Então depende do tipo, do estado da pintura, tá? Depende, se o carro estiver muito danificado, um carro usado, por exemplo, seja novo, aí nós vamos ter que selecionar uma boina de espuma para fazer a primeira etapa do polimento. Nós vamos usar uma boina mais agressiva, tá? Com um produto de polimento com alto poder de corte ou médio poder de corte, para fazer essa eliminação dos defeitos da pintura. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí uma boina, no mercado, né, existem vários tipos de boina, mas eu estou selecionando aqui um fabricante que ele tem uma denominação boina de corte, boina de laranja, tá? Ela tem uma dureza maior, eu vou ter um corte maior. Tá? Aí depois eu tenho uma boina branca de espuma também, que ela é um corte médio. Tá? E uma boina preta de espuma, que é uma boina que tem baixo poder de corte, é mais para dar o lustre. Tá? Então, conforme o estado do carro, eu vou selecionar que boina que eu vou usar, que produto que eu vou usar, ok? Para poder deixar o carro em bom estado. Normalmente, pessoal, um carro
em mau estado, um carro bem judiado, eu tenho que fazer pelo menos 3 processos, tá? Entrar com uma boina de corte, produto de corte, uma boina média de espuma, um produto médio de corte e uma boina preta com um produto só para acabamento, né? Então nós temos 3 tipos de boina e geralmente 3 tipos de produto, tá? Então aí vai da avaliação do profissional na preparação. Se o carro estiver em bom estado, de repente com 2 processos ou um processo de preparação e polimento eu consigo o resultado que a gente precisa para aplicar o Ultraglass, tá? Os polidores, pessoal, são produtos desenvolvidos especificamente para realizar a eliminação dos defeitos da pintura, tá? Então nós estamos aí, as variáveis que nós temos aí, por exemplo, é a condição da pintura, né, no estado que ela se encontra, a dureza da pintura, né? Nós temos aí vários fabricantes de veículos, um usa VASF, outro usa PPG, tá? Outro usa Lazulil, tá? Então nós temos aí uma gama de tipos de tinta com durezas diferentes. Nós vamos falar daqui a pouco, porque a dureza da pintura também influencia muito no nosso trabalho de preparação, tá? Espessura da tinta também é muito importante, tá? O tempo que eu tenho para realizar essa preparação é muito importante. Por quê, pessoal? Na concessionária, para vocês terem uma ideia, quando chega na sexta-feira ele tem 10 carros para entregar. Geralmente a maioria vai na sexta pegar o carro, né? Para o final de semana já curtir o carro novo. Então você imagina, você tem 10 carros para entregar na sexta-feira. E você, se você tem uma ideia que cada etapa de polimento você precisa de pelo menos 1 hora de polimento que você leva para preparar cada etapa, tá? Então você tem que ter um produto muito eficiente para geralmente eliminar etapas, né, de polimento, tá? E conseguir entregar esses 10 carros no dia. Então é muito importante a gente escolher o processo no momento antes de iniciar o polimento. Nós temos que escolher o processo para otimizar, né? Carros zeros, geralmente no máximo aí 2 produtos. Uma boa parte, um processo de polimento a gente consegue hoje com os produtos que tem sido lançado no mercado, né? De 1 a 2 produtos no máximo, tá? Eu tenho aqui o início da preparação de uma pintura. Nós temos aí uma superfície de um carro seminovo, né? Tá? E bastante danificado. Nós temos uma área ali que ele foi polida e uma área que ela ainda se encontra bastante riscada, tá? Então, quando eu pego um carro desse seminovo, bastante riscado, eu tenho que fazer o setup, eu tenho que fazer a escolha do processo que eu vou utilizar. Se ele estiver bastante danificado, eu já entro com uma boina de espuma, tá? Por que nós estamos falando muito em boina de espuma, pessoal? Existem boinas de lã também, mas a maioria dos profissionais hoje, os detailers, tá, estão migrando para a boina de espuma, porque ela marca menos, então ela vai te dar menos trabalho posterior para você fazer o acabamento. Ela vai riscar menos, marca menos, né? Tá? Então, nesse caso, eu entraria aí com uma boina de espuma, de corte, tá? Laranja. Essa é a primeira face que eu faço. Tá? E entraria com uma boina média na segunda etapa, tá? Uma boina média, que ela vai fazer um abrandamento, tá? do polidor, do conjunto polidor e boina laranja, né?
boina laranja ela marca, mas marca pouco, né? Então a segunda fase aí da boina branca eu vou dar aquele abrandamento, aquela quebra na marca deixada pela boina no produto de corte. Tá? E em terceiro e último passo, eu entraria com uma boina de espuma, de lustro, tá? Com um produto também de lustro, um polidor de acabamento. Né? Então no mercado nós temos aí uma gama de polidores, né? De boa qualidade, nós temos aí polidores europeus, geralmente da Alemanha, né, que são de boa qualidade, como Menzer, uma marca, Sonax é outra marca, tá? Tem algumas marcas americanas também, a 3M tem alguns produtos, mas o que tem se destacado mais para conseguir um resultado a um curto espaço de tempo seria esses alemães, tá? Eles têm uma tecnologia mais avançada aí. Aqui, por exemplo, nós temos uma foto de um defeito leve, né? Leve para moderado. Aqui já começa a facilitar um pouco para a gente, né? Nós temos aí mais ali hologramas, marca de lavagem, aquela teia de aranha ali. Quando nós nos encontramos aí, uma boina média, com um polidor médio corte, né? Que eles falam muito, denominam muito, um polidor de refino. Um polidor de alto corte é para remover os riscos mais profundos. O polidor médio de refino é para a gente remover esse tipo de defeito, né? Tá? Pequenos riscos mais leves, tá? O teste que você for fazer no momento, antes de fazer todo o polimento do carro, nós escolhemos ali uma peça tipo capô, por exemplo, e fazemos o setup. O setup é você vai definir o processo que você vai usar naquele carro. Como nós falamos, existem vários tipos de dureza, que nós vamos falar daqui a pouco, que influencia muito no polimento também. Tá? E terceiro, nós, por exemplo, carros seminovos ou novos, com bom estado, né? Principalmente os carros de cores claras, por exemplo, branco ou prata, são cores que a gente consegue resolver os problemas muito facilmente, né? Então nós, dependendo do estado, se tiver bom estado, entramos só com produto de acabamento, um produto, um lustrador, um produto, uma boina de espuma bastante macia, né? A boina preta, por exemplo. Aí nós conseguimos aí eliminar essas pequenas imperfeições aí com muita facilidade em uma etapa só. Tá? Nós vamos falar também a dureza, né, das tintas. Tá? Como nós falamos a princípio, nós temos vários fabricantes com formulações diferentes, né, com propósitos diferentes. Nós temos aí nessa foto a primeira camada azul é o verniz, tá, pessoal? E a parte vermelha é a tinta. E a preta ali é o primer. Então essas as composições aí que nós encontramos na maioria dos carros, tá? A maioria dos carros eles vêm hoje com verniz protetivo. Alguns veículos, em menor porcentagem, eles vêm apenas com primer e a tinta, a base de poliuretano. Aí ele não entra o verniz. Só citando um exemplo, o Honda Civic branco, não perolizado, mas a gente fala a tinta branca comum, ela vem só com primer e tinta, base PU, ela não tem verniz. Então, a maioria vem com verniz e nós temos aí uma distribuição de camada na faixa verniz em torno de 40 micros a 50 micros, tá? A tinta também na faixa de 40 micros e o verniz também na faixa de 40 micros. Então nós temos, somando aí a tinta de um carro zero, na faixa de 120 a 150 microns, ela varia nessa faixa. Tá?
camada que nós temos aí. E nós vamos sempre estar trabalhando aonde? No verniz, certo? Nós vamos sempre estar corrigindo o verniz, os defeitos em cima dele. Então, nós temos o objetivo. Qual é o objetivo desse verniz? O objetivo do verniz é fazer a proteção de tudo que está embaixo, da tinta, tá? E do primer. E além disso, ela vai te dar um brilho muito intenso também. Tá? O brilho é outro objetivo do verniz. Nós temos aqui, por exemplo, GM, nós temos Volkswagen, Fiat, tá? Nós temos vários fabricantes aí, e cada uma delas, elas têm uma especificação aí de espessura, né? Forma de cura, né? A química da tinta, do verniz que é utilizado, variando bastante, tá? E nós classificamos, tá? Por exemplo, aí, fabricantes que apresentam um verniz uma dureza média para baixo aí. Nós temos, por exemplo, a Fiat, Nissan, Honda, Toyota, Renault. São fabricantes que a gente considera, tá, nos carros comuns, convencionais aí, verniz de baixa dureza. Então nós temos aí uma facilidade maior de trabalhar em cima desses vernizes, né? Tá? Um exemplo, já a Volkswagen já apresenta um verniz de uma dureza maior em relação a essas outras montadoras aí, né? Nós temos aí você sofre um pouco mais para fazer o polimento num veículo Volkswagen do que numa GM, um Fiat, ok? E nós temos um outro tipo de verniz, pessoal, que foi desenvolvido em 2005 pela Mercedes-Benz, junto com a Basco e TPG. São vernizes chamados cerâmicos. Tá? Como nosso Ultra Glass Coating também é um coating de alta dureza, vamos supor, seria um verniz semelhante aí ao Ultra Glass, que apresenta em termos de dureza, uma dureza maior. Por quê? Na Europa, vocês sabem que no inverno nós temos aí uma camada de gelo no asfalto, então eles jogam bastante sal grosso para derreter o gelo. Eles usam muito no posto de gasolina, lavar o carro naqueles rolos, né? E esses rolos também riscam bastante o carro, né? Então, como essa linha de montadoras aí, BMW, Mercedes, são veículos de valor agregado alto, eles resolveram desenvolver um verniz de alta dureza para resistir àquelas batidas de pedrinhas de sal, tá? Ou pedrinha mesmo normal, tá? Para resistir mais ao risco. Tá? Então, são vernizes que, por ter algumas partículas de sílica na composição, tá? Ele deixa a dureza do verniz muito maior. Tá? Essa dureza chega ao ponto de, se você riscar muito o carro, você vai ter um trabalho muito gigante para poder resolver o problema. Tá? Então, nesse caso, depois de 2005, as maiorias dessas montadoras top partiram para esse tipo de verniz. Então, hoje você pega um Audi top, uma BMW, uma Lexus, alguns carros da GM da linha top também, Ferrari, Lamborghini, todas elas utilizam verniz cerâmico. Tá? Então, é um tipo de verniz que ele é catalisado, para você ter uma ideia, a 150 e 180 graus. Então, junto com a partícula de sílica presente na formulação do verniz, isso aí vira um vidro, né? Então, na preparação de um carro desse porte,
nunca se deve, né, deve-se evitar usar algum material mais abrasivo, tipo boinas de lã. Se você puder entrar só com boina de espuma, né, é melhor, porque se riscar o carro, vai ter um problema sério. Hoje, por exemplo, nós temos aí fabricantes de tintas top, né, Vasco e PPG. São os vernizes mais duros, geralmente têm um custo maior, né? Tá? Aí na reparação, você tem outras marcas, como o Azulil e outras aí, que tem um custo mais acessível, né? Então ele tem depende, né? Uma dureza menor, então mais fácil para polir, porém ele murcha mais rápido também depois, tem manutenção maior, entendeu? Tem que tomar cuidado, tem que caiu o brilho, né? Então na reparação, aí vai na funilaria também, né? Tem funilaria que só usa produto PPG, né? Então não tem problema, né? Esse é o verniz que a gente fala, verniz cerâmico, né? Nós temos aí as camadas que a gente tinha mencionado. Então hoje nós temos aí essa camada aí de 120, 150 microns. Então, antes do polimento, realmente o profissional ele faz uma medida de camada. Um carro seminovo, ele está pegando ali, ele não sabe como é que foi tratado nos anos anteriores, porque se o verniz estiver no final e ele for polir e abrir o verniz, ele vai ter que pagar a pintura. Então ele tem que se segurar. Se a pintura estiver em bom estado, ele começa o trabalho normalmente, sem problema. Tá? E essa é a camada aí que nós temos. E outro fator também, como nós temos aí uma camada de verniz de 40 a 50 microns de camada, tá? Cada polimento que você fizer em cima do veículo, você remove uma camada, uma parte dessa camada, que gira aí em torno de 5, 10 microns, né? Então você percebe que na vida útil do carro, você consegue polir no máximo 5, 6 vezes o carro. A partir daí você vai chegando já no limite de acabar o verniz aí, e corre o risco de abrir o verniz. Aí é um problema. Então, por isso que é muito importante fazer uma medição das camadas antes de pegar o carro. Por exemplo, um cocô de passarinho, né? O carro está lá no pátio da concessionária, tá 3 meses, com um monte de cocô de passarinho em cima, e os caras não estão nem aí. Na hora de entregar o carro, o que acontece? Cheio de marca de cocô de passarinho. O cocô de passarinho, ele tem um pH aí na faixa de 3,5 a 4,5, um pH bastante ácido, né? Esse pH ácido, ele detona o verniz do carro, ele marca o verniz do carro. Tá? Se deixar muito, ele atravessa o verniz do carro. Você tem uma ideia. Atravessar aí de 25 a 50 microns em cima do verniz, fácil. Tá? Então, para você ter uma ideia do poder do cocô de passarinho, que é uma mistura ali de ácido úrico, amônia e ácido cítrico. São essas 3 composições aí unidas que torna-se uma composição bastante agressiva para a pintura. Não aguenta, a pintura já não aguenta mesmo. É onde a vitrificação da pintura, por ter aquela dureza superior ao verniz do carro, ela vai conseguir reter essa danificação aí por um certo período. Não é a prova de cocô de passarinho, né? Mas ela retém, você consegue aí, depende do caso, de um dia para o outro, você consegue remover sem a danificação da pintura, tá? Depois de pintar o carro, após quanto tempo pode ser aplicado o produto? A gente pede aí
40 dias, pelo menos, para poder secar bem a pintura. Tá? Senão, se eu faço a selagem antes desse tempo, eu não vou dar tempo do solvente evaporar. Aí eu vou ter problema de ficar preso, ou mesmo esplacar, tá? Ou puxar a pintura, né? Então nós solicitamos aí pelo menos 40 dias. Só para informar vocês, nós tivemos um cliente aí que andou reclamando de umas névoas brancas que aparecem depois da aplicação do Ultraglass, na área de remoção, no momento da remoção. Você vai, aplica, dá um tempo, remove, aí volta uma névoa branca em cima da pintura. Tá? Eu já peguei um caso desse também. Nós acreditamos que esse problema da névoa é algum resíduo do polidor que fica na pintura. Tá? O polidor automotivo ele tem bastante óleo mineral. O óleo mineral ele tem sulfativos, né, surfactantes. Tá? Então, provavelmente essa mancha é devido a esse resíduo que o Ultraglass, tá? Misturando com esse resíduo, ela pode formar essa névoa branca. Nós estamos bastante desconfiados dessa possibilidade aí. Tá? Então é muito importante remover bem o resíduo do polidor para depois aplicar no vitrificador. Tá? Eu tive um caso aqui, eu mesmo fui vitrificar um carro, né? Eu tive esse problema. Tá? Então eu tive que flanelar bem, passar uma outra flanela úmida até resolver o problema. Deve ser devido à presença de resíduos de polidor. Tá? Bom, chuva ácida também, vocês sabem que detona muito a pintura, né? Tá? O vitrificador ele reduz bastante nas marcas de chuva ácida. E outra, pessoal, toda essa contaminação que nós temos aí em cima, vai estar sempre em cima da vitrificação e não em cima da pintura, tá? Então, por exemplo, depois de 3 anos, se eu fizer a remoção dos contaminantes, embaixo ele você vai ter um brilho bem maior, tá? Com essa remoção desses contaminantes que acaba acumulando em cima da pintura ao decorrer dos anos, né? Então, durante esses 3 anos, de repente ele vai perder um pouco desse brilho, justamente devido à presença dos contaminantes. Removendo isso aí, o brilho volta, né? Eu tenho que dosar uma quantidade aqui razoável, tá? Aqui, abaixa um pouquinho. Nessa câmera aqui, ó. Contei aqui mais ou menos de 10 a 15 gotas, mais ou menos, para um aplicador desse, tá? Obrigada. Pessoal, primeiramente a gente faz sempre peça por peça, tá? No máximo 2 peças. Por exemplo, o capô é uma área maior, eu divido ela em 2, tá? Divido ela em 2 para fazer a primeira etapa aqui, tá? Faço a aplicação. Eu faço o perímetro primeiro. Certo? Eu aplico no perímetro e depois só venho fechando, ó. Fica cruzado. Já cruzei. Podia ter uma música de fundo. Mas é live, né? Live é assim.
Geralmente eu encontro o capô. O capô sempre vai estar uma temperatura um pouco superior, né? Tá? É uma temperatura um pouco maior, então ela seca mais rápido. Tá? Então eu faço a aplicação na metade, faço a remoção do produto e depois eu termino o outro lado da mesma forma, tá? O tempo de secagem é mais ou menos aí em torno de 3 a 5 minutos, tá? O processo de remoção é muito importante vocês terem uma flanela, em primeiro lugar, úmida. Tá? A flanela úmida ela vai auxiliar na remoção da resina após a aplicação. Tá? Se eu entrar depois de algum tempo apenas com a flanela seca, você vai ter uma dificuldade muito grande na remoção da resina, principalmente em regiões mais quentes. No norte do país, a temperatura é maior, eu vou ter um tempo aqui, né, um tempo de cura muito rápido. E só com a flanela seca você vai penar, você vai sofrer para remover o excesso. Então, para isso, a flanela úmida com água é muito importante, tá? A flanela úmida eu faço ela primeiro, tá? Eu tenho aqui várias gotículas de água sobre a superfície, e essa gotícula de água é ela que vai facilitar, ela vai funcionar como um lubrificante para a gente remover também o excesso do produto que está aqui, ok? Tá? O excesso sempre é muito importante a gente entrar com a flanela molhada. E em seguida a gente vem fazendo a remoção do material. Fica muito mais rápido e fácil a remoção dela, é muito simples. O processo de aplicação e remoção é muito simples. Movimentos circulares, né?